Olá galera, bom dia para todo mundo. Pessoal, a extrema-direita é Freud, porque por mais que a gente não queira, não tem como você não falar nesses caras não, porque eles dão motivos para isso o tempo todo. Uma grande maioria desses caras, do chamado gado, acho que é por isso que eles são chamados de gado, de bagre, eles continuam ainda passando para as pessoas, aqueles que são alienados igual eles, para que acreditar que no próximo ano, depois de amanhã, né, 2026, que é um ano que é eleitoral, um ano que tem eleições, então assim, que o Bozo vai ser candidato, vai concorrer à presidência da República. Não, o cara está inelegível até 2060. Em 2060, se ele tiver aí, que eu acho que não vai estar com 102 anos, não tem lógica. Ele jovem, né, como ele fala, com histórico de atleta, só que ele tem um histórico de bichado. Ele só fala merda, você imagina esse cara com 102 anos. Então, assim, pessoal, é um povo totalmente alienado. Não tem como você não falar nesse povo aqui o tempo todo, até mesmo para chamar a atenção, para alertar as pessoas que o ano que vem não vai ser brincadeira. O ano que vem vai ter eleições, então, assim, é cabuloso, porque o que esse povo vai inventar, o que eles vão espalhar de mentira nas redes sociais, não vai ser brincadeira, eu não tenho dúvida disso. Agora, eles são o seguinte, eles são esbravejadores, eles gritam, quando o bicho pega, todos eles choram. Olha, eu vi todo mundo no Brasil, as pessoas viram no dia 7 de setembro, eles com aquela bandeira enorme dos Estados Unidos, aquela palhaçada, o Cira da Lacraia chamando o atual comandante do exército de frouxo, de covarde, um monte de coisa. Agora que o bicho está pegando para o lado dele, ele falou que não falou nada daquilo, ele está sendo perseguido, ele cansou de xingar o Procurador-Geral da República, todo mundo ligado à justiça brasileira, começando pelo Alexandre de Moraes, ele xingava todo mundo, ele falava que não tinha medo de ninguém, que ele tinha um vídeo aí que estava guardado, ele tinha um vídeo, o Bozo também tinha, põe a mão no Bolsonaro que vocês vão ver, aí depois via o Magno Puro Malte caindo pelas tabelas, tropeçando nas pernas, falando a mesma coisa. Então assim, era uma coisa nojenta, literalmente uma coisa nojenta, o que esses caras fizeram durante esse tempo todo nessas manifestações que eles produziam aí. E agora os caras, quando são arrochados, eles choram. O Bozo chora o tempo todo, embroxado, imorrível, o cara que não aceitava ordens de ninguém, que ele matava. Eu tenho vários vídeos dele falando, desde quando ele quando ele era deputado, há 30 anos atrás, mais que isso, sei lá, o cara falando que se ele fosse presidente daria um golpe no outro dia, que através do voto ninguém ia conseguir nada no Brasil, tinha que ser um golpe e tinha que matar pelo menos 30 mil, era o que essa desgraça falava. Agora está aí chorando, os filhos dele postam umas fotos antigas aí, ele todo entubado, com as vísceras de fora, é uma coisa nojenta que eles fazem, para ver se comove as pessoas. Vai comover os idiotas igual eles, que querem tirar leite de pedra, que rezam para pneu, fazem culto, chamando alienígena com sinal de telefone. Então, assim, é assim que eles são. O Cira da Lacraia está desesperado, ele está, pelo andamento dos processos e tal, eu acho que até o meio do ano que vem, ele está aí, já vai ter uma pena, ele vai ser condenado. Como é que ele vai cumprir isso, eu não sei, depende dos anos que ele pegar, né? Porque no Brasil tem isso, mas assim, ele acha que só porque ele é pastor ele está imune a tudo. Não é assim não, brother. Não é por aí. Então assim, é assim que esses caras são. Agora eu vou fazer aqui, né, publicamente aqui nas redes sociais, a mesma coisa que eu faço, falar a mesma coisa que eu falo pessoalmente para esses caras que são bolsonaristas. Faz o seguinte, vocês que são bolsonaristas, não vão ao supermercado onde as coisas estão baratas, quer dizer, vocês não vão ao supermercado nenhum, porque todo supermercado as coisas estão realmente, o preço está muito baixo, está muito bom. Arroz aí a 12 reais o pacote de 5 quilos, entendeu? Tem um lugar que é até menos, 11,99, enfim, feijão a 3,99, óleo geralmente nessa época o óleo é mais caro, óleo de soja 5,99, então assim, muitas coisas, colchão mole a 36 reais, 35,99, então assim, picanha
49,99, 50 conto. Tem lugar que é até mais barato, agora no final do ano é mais caro porque as pessoas compram muito mesmo e tal. Então faz o seguinte, não comprem, entendeu? Não façam compras, só com um lugar assim que realmente for bem do jeito que vocês gostam, um preço bem caro. Não abasteçam os caminhões, vocês têm caminhões, nos postos onde o óleo diesel está 5,99, tem lugar que está até menos. Não abasteçam os seus carros onde a gasolina está 6,29, às vezes cai para 5,99, então não abasteçam. Espere, vá para um lugar bem longe, onde esteja como era na época do Bozo. Óleo diesel a quase 10 contos, gasolina passando um pouquinho disso. Façam isso, vão abastecer longe, onde for caro. Aqui, no mundo das pessoas normais, vocês não cabem, vocês são todos muito ricos. Vocês têm um poder aquisitiva, a lei dá conta, né? Então vocês pobres, entendeu? Trabalhadores que são bolsonaristas, abram mão do Bolsa Família, não queiram receber, ou na sua família ali, não queiram receber o Bolsa Família, não queiram receber auxílio nenhum que vem do governo, nem do governo estadual, que tem muitos lugares que o governo estadual, como no estado do Goiás, tem muitas ajudas também para as mães, igual aqui aonde eu moro aqui no estado de Goiás, tem Mãe de Goiás, tem muitos benefícios. Você que tem filho na escola, não aceite o pé de meia, não aceite nada desses benefícios que vem do governo. Se você for negro, entendeu, pobre, não aceite a cota do governo, essa cota na universidade. Deixe seu filho crescer analfabeto, ou se não for analfabeto, mas ser um curso superior para que ele possa ter uma expectativa de uma vida melhor, de um salário melhor, de uma profissão melhor. Não deixe eles frequentar a universidade, porque se não for através da cota, o pobre e o negro não vai estudar. Eu acho que não precisaria disso. Eu concordo com muita gente que fala que... Tem pessoas que falam que são contra a cota. Não, eu não sou contra. Eu acho que num país fosse um pouquinho mais civilizado, não precisava isso, mas quando o presidente Lula, em um dos seus governos, criou isso, é porque realmente acabou. Se não for assim, o pobre não vai para a universidade, o negro não vai para a universidade, o indígena não vai para a universidade. Entendeu? É assim que é, infelizmente é assim. Pode melhorar? Pode, mas eu vou falar uma coisa para vocês. O presidente Lula, ele melhorou muitas coisas, muitos benefícios que nós temos hoje, quase tudo. Presta atenção, UPAs, SAMU, tudo, entendeu? SUS, tudo isso veio dos governos do presidente Lula, entendeu? É isso, sabe por quê? Porque ele veio de baixo, ele era pobre, ele veio de família pobre, ele veio do Nordeste, ele lutou em sindicato contra os grandes empresários. E ele sempre foi o cara que ele é, porque ele sempre conseguiu benefícios quando ele era sindicalista, em prol do trabalhador, mesmo lutando contra os empresários bem poderosos. Então hoje não é diferente, ele sendo presidente da República, ele tem mais munição para lutar, vamos dizer assim, e o cara consegue muita coisa, apesar de atualmente, no governo atual, ele só ter 12% do Congresso Nacional. Ainda tem um desses 12% que ainda trai o cara ainda, como aconteceu com aquele babaca daquele senador, que eu nem vou repetir o nome daquela praga aqui, que realmente foi um cagão, entendeu? Então assim, pessoal, vocês que são bolsonaristas, não aceitem nada dos benefícios que vem do governo, entendeu? Não vão ao hospital, não aceite serem tratados pelo SUS. Quando vocês ficarem doentes, sofrer algum acidente, vão para o hospital particular. Não aceite ir para o hospital público, de maneira nenhuma. Não vão, vocês têm que pagar, porque vocês podem, né? Porra nenhuma. Vocês são os alienados, vocês são os idiotas. Tem um bocado desse gado, desses bagres, que olha que não tem tanto alcance assim, mas os caras me criticam, falam um monte de coisa. Não seria normal se não fosse assim. Ninguém é unanimidade, brother. Ninguém é unanimidade. Nem Jesus Cristo foi. Aliás, Jesus Cristo foi traído pelo próprio povo. Quem condenou ele ali foi o povo, entendeu? Não foi Pilatos, não. Então, assim, eu não sou unanimidade, nunca vou ser, e não quero ser, de maneira nenhuma. Eu prefiro ser polêmico do que ser unânime em alguma coisa na vida, que isso não existe. Não tem como a pessoa ser unânime em nada na vida, entendeu? Vai ter sempre alguém que é contra aquilo que eu falo, contra aquilo que eu penso, contra a maneira a minha maneira de agir, contra a maneira que eu me visto.
Até nisso eu recebo crítica, porque no Brasil, infelizmente, se você passar dos 40, 50, para uma grande maioria desses idiotas, desses hipócritas, se você não for barrigudo e careca, você é viado, entendeu? É assim que eles pensam, esses idiotas pensam assim. Então, porque eu tenho mais de 60 anos, sou cabeludo, me visto da maneira que eu gosto, eu sou roqueiro, entendeu? Gosto muito disso. Rock para mim é uma religião. Eu tenho uma doutrina, eu sou espírita, a minha doutrina é espírita, a minha religião é rock. Então é assim que eu sou de uma geração privilegiada. Se você analisar as pessoas que eram jovens, adolescentes nos anos 70, 80, 90, entendeu? As melhores bandas, tanto brasileira como estrangeira, os melhores compositores, os melhores cantores, os melhores filmes, tudo foi na nossa geração. Eu sou de uma geração privilegiada, que infelizmente está acabando. E aí, galera? Vocês que são bolsonaristas, ponham na cabeça, não aceitamos nada que veio do governo, absolutamente. Nós somos Bolsonaro até o fim. Continue assim,